Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. A minha irmã Karina, que está aqui na casa pela primeira vez, se sinta acolhida, se sinta abraçada, e a todos que estão aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre... Eu sempre tenho problema com isso. Sobre pensamento e sintonia. Hoje a gente vai falar sobre alma, sobre coração. Não importa a marca do seu carro, não importa a grife da sua roupa, não importa quanto dinheiro você tem na conta, hoje não importa. Importa o que você é e não o que você tem. E daí fica fácil, porque no plano espiritual, aqui nós somos muito limitados. No plano espiritual não tem, nada disso vale. Vocês podem ver que quando tem aquelas reportagens de experiência de quase morte, as pessoas que olham aquele túnel, eles nunca olham quanto tinha na conta, quais são os investimentos que eles fizeram, qual é a marca do carro, e sim os melhores momentos que passaram aqui. Não é isso mesmo? Então, quando se fala em pensamento, emoção e sentimento, o que isso pode, até que ponto pode transformar a nossa vida, tudo isso? Mas uma coisa é em comum entre a parte espiritual e aqui onde estamos, que é o magnetismo. Existe um magnetismo entre nós que pode atrair ou afastar. Mesmo nós estamos tão limitados aqui. Então, se você chega perto de uma pessoa, você pode sentir a amorosidade dela. Você pode sentir aquela paz, aquela ternura. Você pode querer ficar perto dela. E tem pessoas que você não consegue ficar perto, que elas já estão vibrando a raiva, já estão vibrando os sentimentos negativos. Então isso tanto no plano espiritual quanto aqui, podemos sentir esse magnetismo. É claro que no plano espiritual, isso é mais forte. Lá não existe julgamento, não existe nenhum júri, nem uma pessoa dizendo o que você é ou o que você não é. Você chega e você vibra e eles olham para você e sabem quem você é. Simplesmente pelo que você está vibrando. E é muito importante também que são as nossas atitudes. Que não apenas pensar, não apenas sentir, não apenas... Eu gosto quando o Haroldo Dutra Dias ele fala sobre a contribuição do espiritismo em nossa vida. O que ele diz? Ele diz que antigamente a gente tinha essa crença de uma vez por semana, a gente ia na igreja, a gente fazia as nossas preces e voltava e continuava a nossa vida tranquilamente. E o Espiritismo, ele trouxe para a gente a importância da mudança das nossas atitudes. Que não basta você ir na igreja no domingo, ir na missa e voltar. Não basta você trabalhar numa casa espírita 2, 3 vezes por dia se você não mudar suas atitudes. Então o Espiritismo veio muito claro. E que não é uma vez por semana que você vai no seu templo, seja lá onde for, e você fazer as suas orações e voltar. A importância de você trazer Deus, de você trazer Jesus a todos os dias da tua vida, em todos os momentos. E que você pode trabalhar. Não somente uma vez por semana numa casa espírita ou num trabalho voluntário. Você pode acordar de manhã já trabalhando no bom dia que você dá para o teu filho, para sua esposa, para o seu marido. E não espere momentos grandiosos para fazer isso. Podemos trabalhar isso todo dia.
Ou seja, além das orações, além das preces, além de trazer Deus a todo momento, porque assim você vai se conectar com Ele, e é assim que vai vir as mudanças. Além de tudo isso, você pode trabalhar, você pode ser um trabalhador. Quando você chegar no teu trabalho, quando você está no sinaleiro, alguém pede esmola. Eu acho engraçado não, né? Eu fico indignada quando eu vejo essas placas dizendo que não é para dar esmola. Eu acho que não existe nada mais humilhante do que você pedir que você está com fome, que você não quer comer. Mas eu não digo assim que você trabalhando, é você sair dando esmola, você sair dando dinheiro para todo mundo. Às vezes um olhar, às vezes um tempo que você tem, às vezes um tempo que você tem para se dedicar para sua família, para sua avó, para o seu avô, para um amigo que esteja precisando de alguma coisa. É muito mais valioso, a caridade está mais por aí, principalmente no momento que você menos espera. Volto a dizer, não esperem momentos grandiosos para fazerem isso, e não esperem se aposentar, não esperem sair das dívidas. Vocês podem fazer isso hoje, vocês podem fazer isso agora. Quando a gente chega aqui, nosso perispírito está todo manchado. Nós estamos aqui para evoluir e para rever muitos acertos que foram feitos em outras vidas. E cada coisa que você vai fazendo, cada coisa que você vai trabalhando, vai limpando o teu perispírito. É como uma roupa suja. Então não percam nenhuma oportunidade de poder fazer isso. E é só através do nosso trabalho. E não precisa ser em casa espírita ou igreja ou religião. É a religiosidade. Essa é a diferença. Mas existe uma linha tênue. Hoje em dia muito se fala em pensamento positivo, não é assim? Mas daí algumas pessoas se perdem. Não é apenas ter o pensamento positivo. É preciso ação, não é? Então, aqui Emmanuel. Emmanuel diz que o que caracteriza você é os seus sentimentos. Allan Kardec diz que o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no caso em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Joana de Ângeles já disse que o homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os Rosa-Cruzes dizem que não basta ter pensamento, tem que ter ação. Não basta você ficar em casa rezando para que a doença se cure. Você precisa ter ação. A oração, nós sempre falamos aqui no nosso trabalho, temos o trabalho de cura nas quintas-feiras, temos o trabalho de atendimento aos sábados, e a gente sempre fala que o atendimento aqui, ele caminha ao lado da medicina, dos médicos, e jamais deve abandonar. E os Rosa-Cruzes dizem que você realmente tem que respeitar todas as leis, você tem que estar aqui, e você tem que acreditar que não só os pensamentos, não só a fé, e sim o que você vai mudar, suas virtudes, sua reforma íntima. E Osho diz, ele acredita que a filosofia do pensamento positivo significa ser desonesto. E daí quando a gente começa a ver várias opiniões, e é claro que tudo é importante que você veja todas as visões para você montar a sua opinião. Porque você tem que ver com o coração. Muitas passagens até da Bíblia, se você ver, você vai falar assim, não, como assim? Eu não quero quebrar os dentes dos meus inimigos. A gente já não está na parte do Velho Testamento que a gente
deseja o mal para o outro. A gente só quer fazer o bem e que cada um segue o seu caminho, cada um está no seu processo. Mas a gente vai ver isso mais lá na frente. Emmanuel diz assim: o que caracteriza você são os seus sentimentos. Você não é a roupa que você está colocando, você não é o carro que você veste, você não é a posição do seu trabalho, você é apenas o que você sente. Não importa se você está encarnado ou desencarnado. Não importa se você está na carne ou não. Não importa se você está na Terra ou em Marte. O que importa são os seus sentimentos. E ele diz assim: cada criatura tem os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima. Cada criatura tem os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima. Mas o que caracteriza a vida íntima? É o que você sente, não é? A vida íntima é o que você sente. Emmanuel diz que nós somos como urânio. Somos como urânio. E tem pessoas que têm os pensamentos tão terríveis que são pior do que uma usina no Japão, uma usina nuclear no Japão. E que não precisa ter estudo. Ele diz assim que tem pessoas que não têm estudo nenhum e têm pensamentos horríveis. E tem pessoas que têm doutorado, que estão dando aulas em universidades, as melhores universidades do mundo, e tem sentimentos tão terríveis que às vezes você sente até náusea quando está do lado delas. Então, às vezes, você se sente mal do lado de uma pessoa, ou você se sente bem, ou você sente aquela vontade que você não quer sair do lado dela. Não é impressão, não é intuição, não. É realmente o que ela está sentindo, o que ela está vibrando. Nesse caso, eles falam dos túmulos caiados. Vocês lembram na Bíblia quando falavam dos túmulos caiados? Os túmulos caiados era quando eles falavam: ai de vós, doutores da lei, e quanto aos fariseus também, hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos de toda espécie. Ou seja, cheio de cadáver por dentro, dirigindo uma X6. Não é assim? Então, e muitas vezes dirigindo algumas faculdades, alguns grupos. E, ou seja, a gente emite ondas. Estamos o tempo inteiro emitindo ondas. A nossa frequência. Então, você pode estar ou AM ou FM. Você pode girar ali no dial de 95.3. E você pode se conectar com uma pessoa no Japão que está com depressão. Ou você pode virar mais um pouquinho e se conectar com uma pessoa que está na China, que está num hospital, fazendo a caridade de atender uma pessoa que está precisando. Então isso depende de você, mas não é fácil. Não é fácil você dizer: fique numa sintonia boa, você tem que estar bem, você tem que escutar uma musiquinha, você tem que meditar. Ah, meditar? Mas como assim meditar? Pensando que é aí que o Osho diz que ele acha que não é certo a questão do pensamento positivo. Porque os espiritualistas, eles valorizam muito o 100%, você se entregar 100% em tudo que você está fazendo. Seja no trabalho, seja no lazer, seja você está conversando com uma pessoa.
E Osho acha que o pensamento, a partir do momento que você está pensando, você está fugindo da realidade. Então não é de todo mal que ele está pensando isso. Ele diz que a contribuição mais desnecessária que os americanos trouxeram à humanidade é o pensamento positivo. Mas se você olhar por esse lado, que é importante, por isso que eu digo, existe uma linha tênue em tudo. É importante que a gente tenha o pensamento positivo. O pensamento positivo vai atrair as nossas companhias espirituais. O que você está sentindo, o que você está vibrando, são as companhias que você carrega. Mas é importante você estar aqui agora. Você não está no plano espiritual. É importante que você esteja aqui com o pensamento agora, para você resolver o que tem que ser resolvido. Se você ficar sonhando o tempo inteiro, você vai montar um amaranhado de confusões e isso vai aumentar cada vez mais. Então é muito importante que vocês estejam aqui também e resolvam o que tem que resolver e aproveitem os instrumentos que Deus, que Jesus deu pra gente, para poder resolver. Hoje, se você tem um problema psicológico, quantos profissionais hoje estão se humanizando tanto, quantas medicina, as alternativas também que a gente tem para poder se curar, para poder resolver os nossos problemas. Então é preciso esse parâmetro. E o Emmanuel, ele vai dizer assim: semelhantes verdades que eu estou dizendo a vocês, é verdade, a verdade não permanecerá semicultas em nosso santuário de fé. Irradiar-serão nos templos da ciência como equações matemáticas. Por que ele diz isso? Irradiação espiritual das criaturas será calculado da forma matemática. Como eu disse, não precisa julgar, não precisa um julgamento, e sim, você vai estar ali e o que você estiver vibrando. Se você for uma pessoa nervosa, se você for uma pessoa ciumenta, se você for uma pessoa raivosa, é isso que você vai vibrar. E digo mais, é para onde você vai. Às vezes, os espíritos nos ensinam o que é o inferno. O inferno é um condomínio de pessoas que gostam das mesmas coisas. E o que é o céu? É um condomínio de pessoas que gostam das mesmas coisas. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Quantos espíritos influem em nossas ações e os nossos pensamentos? Tem pessoas que está vibrando numa faixa tão densa, que chega a dar sonolência na gente quando a gente está perto. As flores são as mais sensíveis. Tem pessoas que tá com uma faixa vibratória tão baixa que por onde ela vai passando, vai matando todas as flores. E às vezes não é consciente. Às vezes a gente fala assim, aquela pessoa veio aqui, olha só o que aconteceu. Não é. Ela não tem culpa do que ela está vibrando. Não tem culpa entre aspas. Mas ela não quer o mal. Ela só está vibrando aquela energia. Eu tenho um livro que se chama Ação e Reação. E ele explica muito bem isso, esse livro. Tem um capítulo que o marido está se programando para matar a esposa. E quando o espírito chega nele, quando o espírito chega em uma pessoa, ele já sabe, só olhar, ele já sabe, ele roubou 5 mil reais, ele come isso, ele trabalha nisso, ele está se programando para fazer isso.
Então, quando aparece no livro Ação e Reação, quando o marido se programou para fazer o assassinato da mulher, em volta da casa já estava cheio de espíritos assassinos e criminosos. Vocês entenderam? Então, não foi nem realizado. Quando foi no pensamento e programou, já está em volta da casa, cheio de espíritos afins. Como os alcoólatras, que gostam, né, muito de bebida, eles estão rodeados de espíritos alcoólatras. Como aquele que faz muita confusão, muita fofoca, ele está rodeado de espíritos fofoqueiros e trambiqueiros, buscando informações o tempo inteiro para trazer para eles. Como as pessoas que gostam de leitura, que gostam de estudar, estão rodeadas desses espíritos. Como as pessoas que gostam de ajudar, de trabalhar, estão sempre rodeadas de espíritos afins. Então André Luiz fala nesse livro, quem tiver oportunidade, leia, porque é muito interessante. E por que Deus permite que os espíritos nos incitam ao mal? Essa pergunta é a 466 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E daí a gente pensa, mas né, por que Deus permite? Ele permite por causa da nossa evolução. Porque se a gente estiver vibrando os sentimentos negativos, se a gente estiver vibrando a maldade, se a gente estiver planejando fazer coisas ruins, nós temos as duas escolhas. O espírito de luz não é mais inteligente que os espíritos das trevas. Então, se você quer programar alguma coisa ruim para uma pessoa, você vai receber ajuda das trevas. Não é assim? E se você programar alguma coisa boa, você vai ser rodeada daqueles espíritos. Então, Allan Kardec diz que além do nosso livre-arbítrio, é necessário, às vezes, até as escolhas erradas para que a gente possa evoluir. O homem torna-se o que pensa, portanto, o que quer. Aí vem a nossa Joana de Ângeles. Ela diz que a cada momento adiciona experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da sua reencarnação. Joana, ela diz que a ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Ela dá alguns exemplos para a gente entender melhor. A ansiedade. A ansiedade, ela estimula a secreção de adrenalina no nosso corpo, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios terríveis. E ela fala do medo e da revolta. O medo e a revolta, eles são agentes de úlceras gástricas. Então, muito se fala hoje, né, de todas as emoções, de todos os nossos excessos que causam as nossas doenças. E como perdemos tempo com as doenças. Como hoje as nossas crianças estão ficando tão doentes. O que nós gastamos, é claro que o analgésico é maravilhoso, que o remédio é maravilhoso, mas por que nós estamos tão doentes assim? O tempo que a gente podia estar gastando na nossa evolução, podia estar investindo em tempo para a nossa evolução, nós perdemos tempo com as doenças, tratando as nossas doenças. E ela diz que o homem se torna o que pensa, portanto o que quer.
Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Quando tiver um pensamento, quando tiver um mau pensamento, tenha, mas não mantenha. Não tem como a gente vibrar o tempo inteiro, energias positivas. Não tem como, até os nossos conflitos, nós precisamos às vezes mergulhar em nossos conflitos para o nosso crescimento. Mas Joana fala assim: o incêndio se apaga quando lhe falta combustível. Não é assim? Porque se vinha tristeza, se vinha o pensamento, se vinha um irmãozinho começar a falar coisas absurdas, você é culpado, você está fazendo tudo errado, você não é bom nisso, olha só, você é um perdedor, e ele vê que ele está conseguindo êxito com isso, é claro que ele vai ficar. Mas ela diz assim: não forneça elementos aos servos da loucura para que aumentem o disparate. Não sintonize com eles. Não sintonize. Se você está bem, vai... Por que os irmãos, os espíritos, né, os nossos irmãos maiores, eles dizem assim: levanta, vai fazer uma prece, né? Faz a sua prece antes de sair de casa, na hora do almoço, né? Leia uma página antes de dormir, leia que seja um parágrafo, para ter essa sintonia, para você não alimentar esses pensamentos. E ela diz assim: com serenidade e trabalho, oração e amor, vencê-lo-ás. Renasceste nesse período a fim de desfazeres o mal que semeaste no passado. Ou seja, quantas coisas que fizemos em outras vidas que hoje a gente está respondendo por isso. E o quanto a gente evoluiu. Quantas coisas que a gente estava revoltado, fazendo um monte de protesto, hoje cai de uma forma diferente. Agora vamos falar sobre a importância da oração e da prece. Kardec diz que é através do pensamento, de encarnado para desencarnado e vice-versa, é que o poder da prece pode aliviar vários corações. Chico diz que através da prece, nós podemos se comunicar com os nossos irmãos que voltaram para casa antes da gente. Através da prece, através do coração. Por que sempre falamos quando desencarna alguém da família? É claro que é muito fácil falar, né? Quando a gente está estudando num grupo de estudo, mas quando a coisa acontece na sua casa é bem diferente, né? Mas eles dizem que o desespero, né, a tristeza, são sentimentos que vai diretamente para aqueles que já foram, né, para os entes queridos que perdemos na família. Então a importância do pensamento é através da oração que conseguimos conversar com eles. Tem um livro que se chama, do Chico Xavier, que se chama Jovens do Além, que fala muito disso. E ele diz do desespero desses jovens em se comunicar, porque não basta apenas se comunicar, né? É difícil às vezes a pessoa estar aberta a isso. Não é verdade? Às vezes a gente recebe algumas intuições e fala: isso é besteira. Então ele fala da importância de você estar aberto, de você estar com o coração leve. E os jovens que desencarnaram muito cedo, mas na verdade, né, nós somos corpos de anciões, de criança, de adolescente, de adulto, porque a alma é apenas o processo de cada um. Mas assim,
o poder da oração. O que é orar? Orar certo. Às vezes as pessoas gastam tanta energia fazendo aquela oração decorada todos os dias. A oração, ela não tem que vir da boca, e sim do coração. Divaldo falou que às vezes meu Deus, me ajude, no trânsito, às vezes a oração ela é mais forte do que aquela oração decorada. Jesus ensinou a gente a fazer as nossas orações. Ele disse: se recolha no lugar e abra seu coração, conte as suas misérias, as suas fraquezas, e que a vontade sua seja sincera. Não existe prece sem resposta quando ela é sincera. Então não é orar todos os dias, é orar bem, é orar com o coração. Tem uma página, eu sou suspeita a falar porque minha filha está tentando há muito tempo e nós estamos juntas nessa, mas tem uma página que fala sobre que é sobre os alunos que estão tentando medicina. E eu achei interessante o comentário de um aluno, que ele disse assim: as cotas para medicina deveriam medir de acordo com o amor que a pessoa tem pelo curso. E eu achei muito lindo quando eu li isso, porque no filme Nosso Lar tem uma parte que o André diz que lá no plano espiritual é bem selecionado as pessoas que trabalham na medicina, na parte da saúde. Mas a escolha dessas pessoas é de acordo com a quantidade que ela tem de amor. E daí eu fico pensando, será que essas crianças, né? Porque depois que a gente passa dos 30, é tudo criança, né? Será que essas crianças não têm uma lembrança de quando eles estavam lá, né? Que eram escolhidos através do amor, através das virtudes, através dos sentimentos, através da vontade de ajudar, a vontade sincera de ajudar. E quantas vezes isso acontece com a gente? Dizem que no plano espiritual, em algumas colônias, quando chega entre 5 e 6 horas da tarde, todos os espíritos vão olhar o céu e fazem a sua prece, e tem aquelas canções celestiais. Dizem que é um momento muito forte em algumas colônias. E quantas vezes nós estamos aqui, presos no trânsito, aquela loucura, e de repente a gente sente uma saudade, não sei do que. Quantas coisas a gente vivenciou e hoje só tem uma pequena lembrança que não é permitido a gente lembrar, não é? Eu queria pedir permissão para... Essa foto ela foi tirada no campo de concentração. E... Só um minutinho que eu quero ver aqui. E diz que mesmo nas piores situações, o coração e o pensamento podem estar livres. E essa foto, eles falam do campo de concentração, é de um livro, Em Busca de Sentido, do Victor. Ele fala que mesmo no campo de concentração, mesmo nos piores momentos que eles tiveram, existiam muitas pessoas que estavam ali, ajudando, às vezes repartindo o último pedaço de pão, às vezes dando uma palavra de conforto. Então, às vezes mesmo no inferno, né, muitas pessoas entram com o coração aberto. Vamos cantar uma música, meu irmão? Ouço Deus,
por onde ciclones haviam. Ouço Deus o cantar matinal dos pardais. Ouço Deus o lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor de alvorada traduz. Sinto Deus no suave perfume da flor. Sinto Deus um adeus companheiro da dor. Sinto Deus a saudade que evoca lembrança. Sinto Deus um morrer de febris esperança. Sinto Deus a tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na volta irmão a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus flores e flores gaviões. Sinto Deus o cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Tem um trecho no livro Libertação, do Chico Xavier, através do Espírito André Luiz, que ele fala sobre isso e eu acho importante a gente compartilhar. Chico diz assim: além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benefício de esquecimento, começa o vasto império espiritual, vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partiram com as criaturas terrenas as condições de habilidade da crosta do mundo. Seres humanos situados noutra faixa vibratória apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão semi-conscientes da responsabilidade e tão incompletas em virtude quanto aos próprios homens. Então a gente fala da questão da presença, né, nós. Mas se a gente for olhar, né, no geral, a coisa fica muito grande. Então, se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, de cada um, é a mesma coisa quando se fala do umbral. No umbral, quando a pessoa vai para lá, ela já vai direto, de acordo com as afinidades dela. Não precisa nem procurar lá qual condomínio que ela vai estar. Ela já cai direto. Se ela tem algum desvio muito forte para maledicência, se ela tem desvio muito forte para dinheiro, seja lá qual for, ela já vai cair direto no condomínio dela. Então, Chico fala aqui que o perigo dessas falanges, sempre falam no carnaval, né, se recolha, porque é o momento que todos eles vêm para cá e realmente fica tudo muito denso. Tudo muito denso também é a questão da transição planetária, né, que estamos passando hoje, muitas dores no corpo, não é verdade? Muitas coisas que estamos sentindo que é devido à transição e é devido às vezes à atmosfera que é muito, muito pesada. Como aconteceu em Minas Gerais, qual de nós que não ficou em luto? Qual de nós? Né? A tristeza era de todos. E por que não, né, enviar as nossas orações, os nossos sentimentos, os mais nobres sentimentos? Tinha pessoas ainda que julgavam as vidas passadas das pessoas, pelo amor de Deus, o que é isso?
Não, porque em outras vidas eles fizeram isso, pelo amor de Deus. Isso, né, não é momento para isso. É momento para amparo. Até quando aconteceu, né, aquela questão da Boate Kiss, foi reunido vários centros espíritas do Brasil inteiro para fazer o trabalho nas ruas, nas casas. E sempre dizer que não é momento para dizer que eles morreram porque em tal vida... Por favor, né? É um momento de amparo, é um momento de amor. Então nós podemos sim ajudar. Eu nunca esqueço uma pesquisa, uma reportagem que eu vi de uma pesquisa, foi feito em 1993 nos Estados Unidos. Washington estava passando por um momento muito difícil de muita violência. E daí 4 mil meditadores se reuniram e fizeram, né, em prol da paz, né, para acabar com a violência, do amor. E os pesquisadores se surpreenderam, porque diminuiu absurdamente a violência depois desse trabalho. Fizeram várias vezes. Vários meditadores se reuniam e faziam esse trabalho para diminuir toda a violência, não só de lá e de outros lugares também. Eu não sei, com certeza vocês já ouviram falar do cientista, do pesquisador Masaru Emoto. Ele morreu ano retrasado, né, Suzy? Acho que ano retrasado ele fez várias pesquisas absurdamente. Ele queria provar que através da mente humana, né, através dos seus pensamentos, das suas intenções, você poderia mudar tudo ao seu redor. E ele fez a experiência com o arroz das crianças, lembram? Então ele colocou lá o arroz e daí mandava as crianças durante 30 dias. Ficava falando eu te amo, obrigada, gratidão. E daí no outro arroz ele ficava dizendo te odeio e palavras feias. Durante 30 dias esse arroz que era com palavras bonitas, né, com as crianças trabalhando, ele ficou branquinho, ele saía um cheiro maravilhoso, cresceu, e o outro ficou escuro e apodrecendo e com bolor. Na faculdade espírita, aqui em Curitiba, eu acho lindo o trabalho que eles fazem ali. Lá as crianças entram, né, desde o começo, né, do primeiro ano até pós-graduação. Então a criança tem toda uma história lá. E as crianças têm aula de yoga. As crianças têm aula de parapsicologia. Então eles fazem esse trabalho que esse cientista fez, só que com flores. Então imagine uma criança, né, de 5, 6 anos tendo yoga. Valores humanos é uma das matérias que tem no curso deles. Né? Quando tivemos valores humanos, então assim, hoje, sabe, tem esse diferencial. E eles fizeram, né, a água exposta com essas palavras que eles iam fazendo por 30 dias. De água exposta com a palavra obrigado. Olha como que ficou através do... De água exposta a palavra mal. Então, se a gente pode fazer isso, né, com arroz, com objetos, com flores, imagine o que a gente pode fazer com as nossas vidas. Eu queria agradecer a presença de todos e queria pedir para que nesse momento vocês fechassem os olhos e que todo esse ambiente que foi preparado para vocês. Irmão querido, se quiser tocar uma canção, meu irmão, eu gostaria que vocês aproveitassem esse ambiente que foi preparado para cada um de vocês, lembrando que o atendimento é feito a partir do momento que vocês entram para dentro deste portão. E que pode parecer loucura, mas cada um
vai entender as palavras que foram faladas aqui de uma forma diferente, de acordo com o que o coração precisa receber. E que essa sintonia permaneça, que cheguem até os seus lares as pessoas que vocês amam, todas aquelas que cruzarem o seu caminho. Neste momento, Senhor, vamos encher os céus com as nossas orações e com o nosso coração em prece e as nossas almas de joelho. Louvaremos o coração invisível do céu. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, Divino Pastor das nossas vidas. Senhor, derrama Suas bênçãos sobre essa casa de oração. Ilumina cada sala de trabalho, cada irmão trabalhador. Abençoa, Senhor, todo aquele irmão que entrou por essa porta, buscando um pouco de paz e amor. Que a paz não nos abandone nunca.